estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer muito grande, um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para nós continuarmos aí o nosso planejamento, o nosso cronograma, né, e falarmos um pouquinho sobre alguns autores da filosofia contemporânea, né. Vale lembrar que a gente está chamando aqui de filosofia contemporânea aqueles autores que escrevem dentro de um contexto da história contemporânea. E a história ela se divide em alguns períodos, né. A gente, para facilitar o processo de estudo da história, a gente normalmente divide em história antiga, né, que é o período que vai ali até a queda do Império Romano do Ocidente. A gente depois divide em história medieval, que é o período que vai até a queda do Império Romano do Oriente, no ano de 1453. Depois chamamos de Era Moderna, até o ano de 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. E de lá para cá, a gente tende a chamar de história contemporânea. Então a gente está colocando aqui autores, né, desse período contemporâneo como autores da filosofia. Até vamos falar de um, que é o Schopenhauer, né, que é um autor que está verificado ali no momento de transição, né, ele ainda nasce num período que seria a Era Moderna, mas acaba escrevendo parte de suas obras já na Era Contemporânea, tá? Eu travei, diretor? Tô tranquilo? Para mim tem uma travada aqui. Mas vamos lá. Desculpa, tá, gente? E aí, dentro desse contexto, eu queria falar com vocês que a gente vai falar aqui hoje, que nós vamos comentar aqui hoje. Primeira coisa que a gente vai comentar é acerca de uma parte da filosofia, né, que fez muito sucesso ao longo do século XX, que é uma parte da filosofia que tem esses dois autores como autores principais, que é a figura do Adorno e do Horkheimer. Mas aí, para não ficar confuso para ninguém, vamos pro quadro, chega aí. Eu quero que você entenda o seguinte. Ao longo do século XX, a gente tem um momento de muita mudança dentro da história da filosofia. O século XX, que é o século que existiu, né, para nós anteriormente, e é um século que vai de 1900 até o ano 2000. E esse século, né, que a gente chama de século XX, é um século em que houveram grandes inovações de formas intercomunicacionais, que eu quero chamar de intercomunicacionais. Houveram mudanças acerca de meios de comunicação, houveram mudanças acerca de meios midiáticos, de divulgação de informações. É um século que vai desenvolver para a gente a internet, a televisão, um crescimento e expansão do rádio, uma maior notoriedade por parte do cinema, a propaganda ganha relevância, os jornais ganham importância, a informação passa a fazer parte do nosso cotidiano. E nesse cotidiano vai acabar gerando-se uma escola de pensamento, que é uma escola de pensamento chamada Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, como o nome diz, não tem que ser nenhum gênio para perceber isso, ela vem de Frankfurt, né, na Alemanha. E a Escola de Frankfurt, ela tem vários autores. Autores como, por exemplo, Habermas, né, ele é um autor da Escola de Frankfurt. Adorno e Horkheimer são autores da Escola de Frankfurt. A gente vai ter Walter Benjamin, que é um autor da Escola de Frankfurt. São vários autores ao longo do século XX que fazem parte dessa escola. Entre esses vários autores, existem alguns que os vestibulares têm maior carinho, né? O Habermas, eu não vou falar sobre ele na aula de hoje, porque existe uma aula no nosso planejamento só para falar do Habermas. Mas eu vou comentar com vocês aqui hoje de duas partes dessa escola de Frankfurt. A primeira parte que eu vou comentar com você é de um autor chamado Walter Benjamin. Walter Benjamin, se escreve assim, tá?
tá? Walter Benjamin. Um cara que nasce no ano de 1892, morre em 1940, e o Walter Benjamin é um autor que criou um conceito muito importante para a filosofia, pensando sobre essa questão importante, que é a questão acerca dos meios de comunicação, da evolução dos meios, né, de divulgação e de interação entre os indivíduos. O Benjamin criou o conceito que é o conceito de aura. E aí eu quero muito que você preste atenção no que ele vai chamar de conceito de aura. A aura, ela é uma espécie de misticismo, uma espécie de um entendimento abstrato, uma espécie de capacidade quase que inexplicável que algumas obras de arte podem produzir. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho, e eu estou aqui dando um pitaco, que o quadro mais famoso do mundo é um quadro chamado Gioconda, né? Ou mais famoso e popularmente conhecido como Mona Lisa. A Mona Lisa é um quadro que é bem pequenininho, né? E que está lá no Louvre, na França. A Mona Lisa é um quadro que você pode agora jogar no Google e observar esse quadro. Você pode ir a uma gráfica perto da sua cidade, ou você pode ir na internet agora e comprar uma Mona Lisa e colocar na sua sala. Eu lembro que minha avó tinha um quadro que era a Mona Lisa, né? Minha avó tinha uma cópia da Mona Lisa na sala dela. E eu ficava olhando aqui e falando assim, gente, minha avó tem a Mona Lisa, né? Deve ser muito caro, né? Eu quando era criança, né? Repara, é um quadro que só existe um. Só existe uma Mona Lisa. Tá lá na França. Tá lá colocada lá próximo a Paris. Agora, mesmo assim, você pode ter um na sua casa. Você pode ver um agora na internet. Você pode colocar a Mona Lisa como fundo de tela. Você pode colocar ela na sua camiseta. E aí, qual o grande ponto, qual é a grande questão que o Walter Benjamin vai trabalhar? Ele vai dizer que a obra de arte, quando produzida por algum artista de relevância, quando produzida acerca de uma ideia de alguma figura notória do mundo das artes, aquela obra de arte ela possui uma coisa chamada aura. A aura é um aspecto imaginativo, místico, quase que divino, fabuloso, fantasioso que aquela obra tem. Repara, se você for um dia lá no Louvre, você vai querer ver a Mona Lisa. Você vai querer olhar lá a Mona Lisa e falar, gente, é a Mona Lisa mesmo, que Da Vinci pintou. E vai ficar olhando para ela um pouco admirado durante alguns segundos. Agora repara, se alguém chegar lá, trocar aquela Mona Lisa, colocar uma réplica ou uma cópia lá, as pessoas não vão nem saber. E mesmo assim vão lá tirar uma foto, tirar uma selfie. Ai, a Mona Lisa, vou postar no meu Insta, vou fazer um Reels, ai, o meu TikTok. Vamos colocar. Repara uma coisa importante. As pessoas fazem isso olhando para aquela obra porque acreditam que ela possui um misticismo, uma aura. A aura é esse entendimento de algo especial acerca daquela porque é a original, porque é a primeira, porque é aquela que de alguma forma representa aquele imaginário. Mas existe uma coisa fundamental para o Walter Benjamin, que essa aura que essas obras de arte podem vir a produzir, elas só existem porque a gente crê que aquela obra, naquele local, naquele espaço, naquele contexto, geram essa possibilidade de algo incrível, de algo diferenciado. E aí ele vai dizer que na atualidade vem ocorrendo um processo muito grande, que é um processo de reprodutibilidade técnica. Vou repetir, reprodutibilidade técnica. Essa reprodutibilidade técnica é o fato de eu poder reproduzir aquela obra para sempre. É o fato de eu poder produzir aquela obra de forma incessante. Ela pode estar na camiseta, ela pode estar na capa do celular, ela pode estar no fundo de tela, ela pode estar no fundo do computador, ela pode estar colocada onde você quiser. E você não dá o mesmo importância para essas outras. Ninguém foi na casa da minha avó tirar uma selfie. Minha avó vendeu aquele quadro, sei lá, por 10 reais. Ou seja, não era algo de alguma forma que tinha um valor econômico, mesmo sendo igual. É igual, a cópia pode ser perfeita, mas não tem o mesmo valor. Porque aquela sim tem um significado. Aquela sim tem uma aura. Benjamin fala sobre essa aura. Fala que as obras de arte possuem aura. As originais possuem essa perspectiva mística acerca delas. Mas ele vai dizer que no mundo atual, devido ao capitalismo, devido ao processo de produção e de venda de produtos, vem existindo uma reprodutibilidade técnica, que é uma venda. Uma venda desses produtos, e uma venda, uma divulgação e uma difusão desses produtos em larga escala, em grande quantidade, que a aura de algumas obras vai se perdendo.
ou pelo menos ela vai diminuindo, que a aura dos produtos, elas vão de alguma forma perdendo um pouco de relevância. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você pega o teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, Michelangelo que vai pintar aquele teto, né? Vocês sabiam disso, Michelangelo em parte da Capela Sistina, ele tinha tanta dedicação em tentar pintar com afinco que ele dizia que pintando assim, né, ele não conseguia ter a noção total da obra. Então, muitas vezes ele colocava espelhos no chão e ficava pintando, olhando para os espelhos, né, para fazer aquela pintura de forma perfeita. E aí você repara, o cara faz essa obra. Hoje eu vou no Google e escrevo teto da Capela Sistina. E eu vou lá, bonito, próxima. Repara que isso, segundo a visão trazida aqui, é uma perda de aura. A gente consegue reproduzir as obras em larga escala, em tanta quantidade, ser tão visto, tão notório, que aquela obra perde um pouco do seu significado, da sua relevância, do seu misticismo, ou como Benjamin diz, da sua aura. E ele vai dizer que essa é a parte ruim. A reprodutibilidade técnica, essa possibilidade de reproduzir as obras ao extremo, ela gera essa parte ruim. Mas tem a parte boa. Ele vai dizer que isso gera uma possibilidade das pessoas terem maior acesso às obras. Benjamin vai dizer que isso gera uma possibilidade das pessoas terem maior acessibilidade às obras de forma geral, né? Afinal de contas, mais pessoas vão conhecer as obras. É mais fácil divulgarmos essas obras. É mais fácil a gente, de alguma forma, tornar essas obras conhecidas, notórias. É a parte boa. Mas ele vai dizer que isso gera uma perda de aura. E aí você pode estar pensando, Leandro, então isso ele está defendendo a pirataria. Meu Deus, ele é um criminoso. Respira, filhão, senta lá, se acalma ali. Né? Não, porque não é isso não. O que ele está falando é a reprodutibilidade. É o fato de algo perder a noção de ser algo único. É o fato de algo perder a ideia de ser algo notório, algo exclusivo, algo que só ocorre naquele espaço, naquele local, naquele ambiente. Isso vai se perdendo. Não quer dizer que acaba. Não quer dizer que acaba. Continua existindo, mas quer dizer que existe uma diminuição, né? O enfraquecimento dessa percepção de aura, dessa mágica ou desse misticismo acerca de uma obra de arte e como que ela pode existir e como que ela pode possuir. Leandro, Walter Benjamin já caiu no Enem? Claro que sim, gente. Eu não estaria falando de um autor que não caiu no Enem há um mês do Enem, né? Então, sim, Benjamin já caiu e tem uma outra relação importante que é, além de Benjamin já ter caído, ele é um autor que pode ser colocado em redação, né? Ele é um autor que pode servir para nós acerca de um processo de citação em muitas temáticas, principalmente em temáticas que você tenha interesse ou vontade de falar, que essa reprodutibilidade técnica, ou seja, essa divulgação de meios, de produtos, tem um lado positivo, que é essa maior facilidade e esse maior entendimento, né, das pessoas, maior acesso a esses bens culturais, né? E aí, vocês estão falando de pirataria, né? Eu tô vendo o pessoal no chat ali falando de pirataria. Sim, o Benjamin é autor passivo de ser citado, né? Já que ele fala que essa reprodutibilidade técnica gera esse processo de maior aceitação, de maior compreensão e por aí vai. Tranquilo? De boa? Na tranquilidade? Então chega aqui, vamos lá. Chega aí, diretor. Tem pergunta ali. Leandro jogando canivete. Jogando canivete eu não entendi. Não joguei canivete nenhum não. Nem tenho canivete. Não sei qual foi a piada que eu perdi no chat. Outra coisa ali. Verdade, prof. Tá, não tem pergunta nenhuma. O pessoal tá só zoando no chat. Falando, o cinema se tornou mais democrático. É uma visão, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Além de você ter essa percepção da filosofia contemporânea com Walter Benjamin, tem outras duas, né, perspectivas que também são possíveis, que é com Adorno e Horkheimer. Adorno e Horkheimer são da mesma escola de pensamento que o Walter Benjamin, tá? Dessa escola de Frankfurt, né? Dessa escola que está tentando compreender como que a arte, como a mídia se relaciona no nosso cotidiano. O Adorno e o Horkheimer são criadores de um conceito bem famoso, né? Um conceito bem notório nas ciências sociais. E o Walter Benjamin também só que ele não fala desse conceito. O Adorno e o Horkheimer, eles falam sobre o conceito de indústria cultural. O Adorno e o Horkheimer são dois caras que escreveram juntos, né? Escreveram uma obra conjuntos, que é a obra Dialética do Esclarecimento, que é um livro que eles vão escrever para criar esse conceito aqui,
de indústria cultural. Esse conceito de indústria cultural não tem que ser nenhum gênio para perceber uma coisa. É uma indústria que produz cultura. Leandro, o que é uma indústria que produz cultura? É um local, um espaço, um ambiente que visa e busca produzir elementos culturais. Que elementos culturais são esses? Filmes, séries, jornais, produzir um programa de televisão, produzir uma obra literária. Tudo isso pode ser parte da indústria cultural. Sempre que um produto é feito de forma industrial, ou seja, em grande quantidade, e sempre que um produto é feito com a finalidade do lucro, da riqueza, do ganho financeiro, do ganho econômico, a gente pode chamar isso, a gente pode falar que isso é uma percepção ligada à indústria cultural. Ou seja, a indústria cultural é quando eu produzo cultura, quando eu tenho uma produção cultural que tenha como lógica produtiva a busca do lucro, a busca da riqueza. Ah, Leandro, então eu posso ter indústria cultural no cinema? Sim. Eu posso ter indústria cultural em produção musical? Sim. Eu posso ter indústria cultural na produção de livros? Sim. Eu posso ter indústria cultural produzindo, por exemplo, propagandas, publicidade? Sim. Se eu tenho um produto cultural sendo produzido para gerar dinheiro, rentabilidade, isso é uma indústria cultural. E o Adorno e o Horkheimer são os dois caras que criam esse conceito. O Adorno e o Horkheimer, quando vão falar sobre isso aqui, eles vão dizer que a indústria cultural possui algumas características, algumas coisas que definem a indústria cultural. Primeira coisa que eles falam é que a indústria cultural tem um viés de padronização. Os produtos se repetem. A produção cultural acaba fazendo produtos sempre muito semelhantes, porque se a intenção é o lucro, eu preciso diminuir os meus custos, diminuir os meus gastos. Se eu produzo algo com padrão, com padronização, é muito mais fácil gerar rentabilidade. E é por isso que você vai reparar que vários artistas musicais dos mesmos gêneros se parecem. Né? Se você pegar, por exemplo, diversas bandas de sertanejo brasileiros, tem muitas letras estéticas, melodias que se parecem. Se eu pegar várias bandas de pagode, ou vários grupos de funk, ou vários grupos de axé, ou até da MPB, você tem percepções parecidas, arranjos semelhantes, processos de notas semelhantes, temáticas das músicas semelhantes, né? Eu vou pegar um estilo de música sertaneja, vai falar sobre uma traição, sobre uma grande bebedeira que você teve, vai falar sobre alguma relação de autonomia feminina, vai se criar alguns padrões, porque o padrão ele funciona. Se eu perceber um padrão que dá lucro, eu vou fazer, porque aquele me dá dinheiro, tá? Uma outra coisa que ele vai dizer é que esse padrão, né, tem um exemplo que eu sempre dou, e eu vou dar de novo aqui, que é um exemplo de filme, né? Tem muitos tipos de filmes que se repetem, tem muitos tipos de séries que se repetem, tem muitos tipos de produção, né, audiovisual que são muito semelhantes, e a gente vê de novo, e vê, poxa, mais uma vez. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou com aquele padrão. Aquele filme que tem um cachorro super inteligente, que ele foge, fica perdido um tempo e depois encontra a família. Tem uns 10 filmes desse. Aquele filme que tem um casal romântico que se ama muito, mas eles se separam durante um tempo, ficam separados, mas no final ficam juntos para sempre. Ai, que lindo, fofo. Isso já tem uns 100 filmes desse. Aquele filme de um homem que na verdade tem ali uns 40, 50 anos de idade. Normalmente ele é um ex-militar, passou por algum processo traumático com sua filha e sua esposa e quer vingança. O vilão é sempre coreano, ou russo, ou chinês, ou alguém do mundo eslavo. E ele vai fazer tudo que for para poder se vingar, e explode prédio, e pula de helicóptero, e mata não sei quantos. São filmes que se repetem, né? Aquele filme em que existe um super-herói que, meu Deus, passou por um processo de vida muito difícil, e ele apanha o filme todo, mas no final ele vai lá e vence. Tem uns 50 desse. E a gente vê de novo, porque isso é a padronização, tá bom? Baixo nível de conteúdo. Quando eu falo para você baixo nível de conteúdo, não é que é ruim. Tá? Não confunda com ruim, porque quando a gente fala de baixo nível de conteúdo, são percepções de obras que não vão gerar passivos. Você não sai de um filme do Harry Potter e fala assim, quando o Harry Potter pegou a bolinha lá, o pomo lá no quadribol, pô, minha vida mudou. Você não vê um filme do Velozes e Furiosos e fala, quando aquele carro passou outro, putz, eu tive um insight aqui.
Você não vê um Star Wars da vida e pensa, não, quando puxou o sabre de luz, meu querido, aí eu tive aqui um entendimento diferente da realidade. Não. Você não vê esses filmes e fala assim, meu Deus, agora... Não, não é. São filmes feitos para ter lazer, para se divertir. Pura e simplesmente, rapidamente. Ai, Leandro, mas sabe, nos filmes da Marvel tem grandes reflexões, sabe? Thanos é malthusiano. Para com isso, senta ali, fica quietinho ali. Porque a ideia desse produto não é essa. É gerar uma produção rápida, que te entretenha e que seja de alguma forma passível de ser compreendida com facilidade. Tá bom? Não tô falando que é ruim, tá? Eu mesmo vejo, eu adoro, por exemplo, você tem Star Wars, eu tenho até uma tatuagem do Star Wars aqui, mas isso não quer dizer que isso vai gerar grandes processos reflexivos, tá bom? Uma outra coisa importante é que existe, né, uma relação que é a negação do que foge à indústria cultural. A gente se acostuma com um tipo de produto e aquilo que foge a esse tipo de produto, a gente tende a não gostar. Né? Repara que você ouve música, né, basicamente em alguns idiomas. Você ouve música em inglês, em espanhol e em português. Ai, Leandro, eu ouço K-pop. Legal, senta lá, você entendeu, né? Eu tô falando da coletividade. Então existe uma questão que outros idiomas nos incomodam. Repara que quando você vai ver uma série, tá Lupin agora na Netflix, Casa de Papel, que é em espanhol, que não são em inglês... Ou você fala, pô, que idioma diferente. Aquilo te dá um incômodo em muitos momentos. Porque existe um costume, a gente tende a negar ao que foge ao padrão de produção histórico sempre realizado. A produção é feita por necessidade mercadológica, né? Quando eu falo necessidade mercadológica, a produção é feita para gerar lucro, para gerar rentabilidade financeira, tá? A cultura, que era algo para gerar reflexão, entendimento, ela gera somente entretenimento, né? Ou seja, ela gera somente um processo de diversão, ela gera pouca condição reflexiva. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se o Renan vai saber responder, se o pessoal do chat vai saber responder. O K-pop, já que eu falei de K-pop, o K-pop é só da Coreia do Sul ou tem K-pop na Coreia do Norte? Eu tenho que pesquisar isso. Eu não sei, porque se for só da Coreia do Sul, tem que ser SK Pop, South Korea Pop, né? Senão tinha que ser NK Norte Coreia Pop. Eu não sei, tem que pesquisar isso, eu não sei do K-pop, eu tenho pouca informação sobre o K-pop, né? Alguém falou assim, Leandro, mas eu estudo música japonesa, vocês querem ouvir um senta lá, né? Olha só, uma outra coisa importante é que o lazer, né, que era para ser um momento de entretenimento, puro e simples, vira um momento em que a gente passa a ser, a gente passa a comprar. O tempo passa a estar consumindo o tempo todo. Eu citei o Lupin aqui por algum motivo, que é uma série que tá na Netflix agora, e eu acabei de ver o Lupin, né, a última temporada que lançou aí. E aí repara uma coisa, se você olhar com atenção no Lupin, aparecem marcas o tempo todo. Aparecem marcas ali o tempo todo. Tem toda hora uma marca diferente aparecendo. É marca de carro, é marca de bebida, é marca de joia. Aparecem coisas o tempo todo. Né? Então aparecem marcas para você a todo momento, né? Porque é uma ideia de que o seu momento de lazer passa a ser um momento de consumo, passa a estar vendendo para você um tipo de produto. Tá? Isso, obviamente, é possível porque a indústria cultural tem grande influência e massifica muitas ideias, tem um poder de influência muito grandioso. Isso pode ser usado para fins políticos. Muitos países vão usar essa indústria cultural para fins políticos, tá? Para fins, de alguma forma, de ganhar e angariar influência política. Existe uma coisa que a gente fala que é banalizar a barbárie, banalizar o sofrimento. Se a indústria cultural ela quer lucrar, se ela quer o lucro, ela faz o que for necessário para lucrar, né? E aí ela vai usar programas de reality show que usam o sofrimento de outros. Agora você pode ter uma gamer de alta performance gastando muito menos. E essa roupa, que nojo! Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas calma, nós vamos te ajudar. Vem aqui que eu vou te dar um dia de princesa.
E aí botam a pessoa, fazem maquiagem, fazem um cabelo, dão uma roupa nova, e aí pegam e depois botam assim, olha só que merda que era, olha como tá bom agora, né? Você humilha a pessoa, você humilha o indivíduo como forma de ganhar audiência, né? Como forma de ganhar rentabilidade financeira. Isso é banalizar o sofrimento, é banalizar a dificuldade do indivíduo, algum tipo de problema existente, como forma de ganhar notoriedade, né? Como forma de ganhar audiência. Alguém falou de Esquadrão da Moda, é a mesma ideia, tá bom? Esculachando por 3, né? Por 3, né? Não, por 3 esculachando ali até. E aí isso é bizarro, porque assim, você pode pensar, mas é combinado. Gente, se for combinado, beleza, né? Mas muitas vezes não é, né? Então isso existe uma relação ali de exagero. Tá? Vamos continuar aqui, eu quero falar de mais um autor, que é o Arthur Schopenhauer, né? Esse cara com cabelo maneiro aí, eu vi na rede social que hoje tinha um negócio de dia do cabelo maluco, ó, Schopenhauer tá nessa aí há 200 e poucos anos, tá? Que ele tá nessa do dia do cabelo maluco, né? Schopenhauer é um dos meus filósofos prediletos, tanto que o Schopenhauer, ele é o nome do meu cachorro aqui, ó, meu cachorro é Schopenhauer. Schopenhauer é o nome do meu cachorro. Oi, Schop. Né? E aí, deixa eu contar pra vocês quem é o Schopenhauer. O Schopenhauer, ele é um indivíduo que vai escrever sobre um conceito muito importante, chamado vontade. Vontade. O que é o conceito de vontade que o Schopenhauer vai dizer para nós, né? Schopenhauer vai falar que a vontade é o que nos motiva. A vontade é aquilo que nos movimenta. A vontade é aquilo que faz que todos os dias da manhã eu acorde e saia da minha cama, né? A vontade é aquilo que faz que eu esteja aqui, por exemplo, né, dando essa aula, porque eu estou com vontade de ter um bom salário, eu estou com vontade de ser remunerado, estou com vontade de poder comprar alguma coisa para mim. A vontade é o que faz, por exemplo, que você esteja me vendo agora, né? Porque vocês, por exemplo, estão tendo essa aula que estão com vontade de passar no vestibular, estão com vontade de aprender alguma coisa nova. Então, o Schopenhauer vai dizer que a vontade nos motiva, que todos os dias existe alguma vontade que faz que você realize as coisas. Pode ser vontade de comer, pode ser vontade de ir ao banheiro, por mais que eles não estejam falando sobre vontades biológicas. Mas você tem vontades, desejos, aspirações. E aí, eu quero te dar um exemplo. Quando você era bem pequenininho, você estava lá no ensino fundamental, ou no ensino infantil, você começou a ter várias aulas lá e você pensava assim, você olhava para as crianças do 6º ano e pensava, olha o povo do 6º ano, grandes, né? Ai, queria ser eles. E aí você, um dia, chegou ao 6º ano. E aí você olhava para as crianças do 9º ano e pensava, ai, olha o 9º ano, ai, são tão legais eles, são mais velhos, queria ser eles. Aí você chegou um dia no 9º ano e você pensou assim, olha o ensino médio, caraca, queria estar no ensino médio. Um dia você esteve. Aí quando você chega no ensino médio, você pensa, e o terceirão? Pô, não vejo a hora de ser do 3º ano, né? E aí você chega. Aí você pensa, e a faculdade? Cara, não vejo a hora de chegar na faculdade, né? Aí você chega na faculdade e você pensa, ai, cara, não vejo a hora de me formar, sabe? Assim, ter meu próprio dinheiro. Aí você começa a trabalhar. Aí você começa a trabalhar e pensa assim, gente, não vejo a hora de me aposentar. Dar aquela descansada, jogar uma dama na praça, né? Ficar falando mal das pessoas na esquina, né? E é isso. Porque existe uma perspectiva fundamental aqui que a gente sempre tem uma vontade. A gente sempre tem uma coisa nova, a gente sempre tem um novo desejo, a gente sempre quer alguma coisa que nós não temos. Eu estou falando de coisas que obviamente você teve ou vai ter na sua vida, que são esses processos de graduação. Mas existe uma outra relação importante que é a gente reparar que essas vontades também se dão em questões materiais. Repara, você tinha um sonho de ter um celular, e aí você teve. E aí você vai ter um sonho de ter um computador, um tablet, e aí tomara que você tenha. E aí você compra, e você vai ter um sonho de ter depois um celular melhor, um tablet melhor. E aí você vai ter. E aí você vai ter um sonho de ter um carro. E aí você vai ter um carro um dia. Você vai ter um sonho de ter uma casa. E você vai ter. E aí você vai ter um sonho de ter um jatinho. E aí você tem. E aí você tem um sonho de ter um iate. E aí você tem. Você vai sempre ter outro sonho. Você vai sempre ter algum outro desejo, alguma outra vontade, alguma coisa que você não tem. Schopenhauer vai dizer que isso é constante. Constante. Ele vai dizer que nós somos movidos por vontades. Vontades de ter aquilo que não temos. Então a gente vive basicamente em 2 estados, segundo Schopenhauer. Ou a gente quer algo que a gente não tem, ou a gente quer algo, consegue esse algo e logo quer outra coisa. E aí ele fala que a gente vive, e a gente é, seres constantemente insatisfeitos. Lê comigo esse trecho do Schopenhauer aqui. Ele fala assim, imaginemos, por um instante, que a humanidade fosse transportada a um país utópico, onde os pombos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora,
nesse país, muitos homens morreriam de tédio, ou se forcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. A ideia fundamental aqui do Schopenhauer é que ele vai dizer o seguinte: nós sempre estamos com vontade, a vontade é infinita. Então ele fala que eu estou sempre frustrado, porque eu sempre não tenho o que eu quero e quando eu quero outra coisa. E aí eu sempre estou querendo alguma coisa, logo eu vivo constantemente com uma angústia. A vontade, ela me move, ela é algo bom. Ela faz que eu acorde da minha cama, ela faz que o mundo se movimente, mas eu sempre estou frustrado por não ter o que eu quero ter. Ai, Leandro, eu não sou assim. Legal, senta lá, você entendeu. É uma percepção macro, coletiva. Ele vai dizer, Schopenhauer vai falar, que a vida é um sofrimento. A vida é um sofrimento, mas a vida é um sofrimento porque eu sempre estou desejando ter algo que eu não possuo. Eu sempre estou almejando possuir algo que eu não detenho, que eu não possuo, que eu não controlo. E isso, para ele, obviamente, é uma relação problemática, tá? Porque gera insatisfação. E aí você pode pensar, e Leandro, o que eu faço? Se a vida é horrível, se isso é algo tão problemático, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para ter minha vontade saciada? Ela nunca vai ser saciada. Para ele, não dá. A dor é algo necessário para viver. Eu tenho que ter essa ausência, esse sentimento de não ter algo. Eu estou falando de coisas materiais, como, por exemplo, como eu brinquei aqui, ter um carro ou um celular. Eu também falei, por exemplo, de questões profissionais, como conseguir se formar, ter um emprego, mas poderíamos falar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você, por exemplo, talvez esteja querendo emagrecer agora. E aí você vai emagrecer. E aí você rapidamente vai querer, sei lá, ficar mais forte. E aí você vai ficar mais forte, você vai querer ficar talvez mais forte. Ou você vai querer, por exemplo, sei lá, ter mais roupas. E aí você vai depois querer, por algum motivo, ser uma pessoa mais inteligente. Ah, Leandro, mas isso é bom, então isso me faz crescer. É, mas isso também gera ansiedade. Isso também gera burnout. Isso também gera depressão. Isso também gera muitos problemas. Uma vontade incalculável, incontrolável, uma vontade não saciada, né? O homem precisa reconhecer essa condição. E aí ele fala que a vontade que o homem tem, ela é livre, ela é autônoma e ela é onipresente, porque ela está comigo o tempo todo. Ela está comigo em todo momento. E aí ele vai dizer para nós, né, o Schopenhauer, que precisamos fazer algo para controlar isso. Precisamos tentar ter uma vida com menos vontades. E aí ele fala uma frase que eu adoro, que ele fala assim: é necessário, guarda essa frase, administrar a independência interior. Como assim? Preciso controlar minhas vontades. Eu preciso controlar meus desejos. Ai, Leandro, mas é impossível não ter vontade. E sim, é impossível não ter vontade, mas dá para ter menos. Ele fala que é impossível a gente parar de ter novas vontades, mas ele vai dizer que é possível controlar. Administrar a independência interior é administrar o meu interior. Me administrar, me controlar, para que menos vontades eu venha a ter, eu venha a realizar. Tranquilo? Beleza? E aí, gente, eu vou falar agora, né, de um autor que é o Freud. Eu vou falar do Freud muito mais como forma de citação na redação, porque eu acho que ele é um autor que se encaixa em uma variedade razoável de temas e que pode ser útil para vocês, tá? Vou falar de um conceitozinho do Freud que eu acho que é útil para redação e acho que pode estar aí no imaginário de vocês de alguma maneira, tá? Freud, ele não é filósofo de formação, tá? Freud é um médico, tá? Freud é um médico neurologista que vai estudar um pouquinho do comportamento humano e vai entender que nem todos os problemas neuronais que o homem pode ter podem ser resolvidos e respondidos através de um processo medicamentoso, com medicamentos, com remédios e por aí vai. Freud acredita que grande parte dos nossos problemas não são passíveis de remédio. Devem ser um processo que seja cuidado e entendido através de uma análise. E ele vai criar um modelo de análise que vai ficar famoso como psicanálise. Freud é o pai da psicanálise, não é da psicologia não, é da psicanálise, tá bom? E o Freud, como pai da psicanálise, vai defender que a nossa concepção, nós como indivíduos, nossa mente, ela tem uma parte que é uma parte consciente e uma parte inconsciente. Como assim?
Freud, muito influenciado por Nietzsche, vai dizer o seguinte, que existe uma parte da minha mente que eu controlo e uma parte da minha mente que é incontrolável, ou que eu não tenho total poder sobre ela. E aí o Freud vai dizer que essa minha mente, ela vai ser dividida depois, além do consciente e do inconsciente, vai ser dividida também em id, ego e superego. O que seria esse id, ego e superego? Deixa eu te explicar aqui agora. O id é a parte da sua mente mais voltada a uns instintos. É a parte da sua mente mais voltada à busca pelo prazer. É uma parte que tenta realizar as suas pulsões, seus desejos, suas vontades. É uma parte onde estão os seus traumas. É uma parte onde estão os seus desejos mais sórdidos e mais escondidos. O id é uma parte onde está a sua agressividade, é onde está a sua sexualidade, é onde está uma realização acerca de você ter estímulos, vontades, desejos, raivas e amores por coisas que você nem sabe. Repara que tem coisa que te dá ódio e você nem sabe por quê, e tem coisa que você acha incrível e você também nem sabe muito bem por quê, né? Porque isso está no seu id. São desejos, pulsões que estão na sua realidade. Existe uma segunda parte da sua mente, que é o ego. O ego, ele está em contato com a minha consciência. E o ego, ele é um controlador do id. Porque repensa, se todas essas vontades fossem realizadas, se todos os seus desejos sexuais ou agressivos fossem realizados, teríamos alguns problemas na sociedade. E aí o Freud vai dizer que existe o ego. O ego vai buscar controlar esse id, limitar esse id, né? Tentar fazer que esse id não seja algo exacerbado, tentar gerar algum tipo de limitação para as minhas vontades e desejos. E Freud também vai dizer que existe o superego, né? O superego são valores morais, são regras morais que obviamente me influenciam. O superego é o que cria o meu ego. Ué, Leandro, como assim? O superego são os valores culturais, morais, que se impõem em minha mente e que fazem que eu controle as minhas pulsões. Vejo o que é permitido e o que não é, o que pode ser realizado ou o que não pode ser realizado, tá? Então, repetindo para você, Freud, um cara que vai tentar entender a mente humana, falando que existe uma parte consciente e uma parte inconsciente. A parte consciente é aquela que eu controlo, a inconsciente é a que eu não controlo. Na parte inconsciente, né, existe uma coisa chamada id. Id são minhas vontades, desejos, aspirações, é aquilo que eu tenho de trauma, é aquilo que eu tenho de alguma forma de princípios prazerosos, é aquilo que tem sexualidade, é aquilo que tem agressividade e por aí vai. Esse id é controlado pelo meu ego. Ego é a parte da minha mente que controla minhas vontades, meus desejos. Agora repara que esse controle, ele ocorre por um conjunto de valores morais, por um conjunto de regras morais que são constituídas na sociedade e que vão formando aquilo que eu devo entender como limitadores, como realizações de controle. Beleza, galera? Tranquilidade? Então nós falamos hoje de Benjamin, Adorno, Horkheimer, Schopenhauer e Freud. Beleza? Forte abraço e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.